No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Processual Civil. Você vai ampliar os seus conhecimentos sobre teoria e prática de ações possessórias, o histórico delas, as ações possíveis, as inovações no CPC de 2015 e muito mais. As aulas são com a professora Margarete Nunes. Oi, tudo bom? Como vocês estão comigo já no quinto encontro, meu nome é Margarete Nunes, sou professora de Direito Civil, Processo Civil e Prática Jurídica Civil. Nessa semana estamos estudando as ações possessórias e quais os desafios das ações possessórias diante do novo CPC. Em teoria e prática, estou estudando com vocês como elaborar uma ação possessória, quais são os requisitos da inicial, fluxogramas, as disposições gerais das possessórias e, inclusive, na primeira aula, vimos o histórico das ações possessórias no Brasil, que sempre foram presentes, atualmente só tem uma dinâmica um pouco mais ampliada. Previ nesse último encontro que a gente saísse um pouco da aula meramente expositiva, no sentido de eu apresentar conceitos e conteúdos normativos, para que a gente pudesse, diante de um enfrentamento de julgados, entender como que essas ações possessórias estão chegando ao judiciário brasileiro. Como que as ações possessórias se colocam em todas as esferas da justiça e chegando com um grande volume aqui ao Supremo Tribunal Federal. Isso fez com que editássemos uma súmula vinculante. Vou começar apresentando a vocês esta súmula para que a gente possa conceber e entender esse tema, chegando à tamanha relevância de edição de uma súmula. Súmula vinculante 25, ela fez com que ocorresse a edição da necessidade de delimitação das ações possessórias. Inicialmente, a proposta da súmula vinculante era que o texto se restringisse apenas às demandas de interdito proibitório. Então, tínhamos um volume grande de demandas de interdito proibitório que envolviam temáticas da esfera do direito do trabalho. Essa súmula vinculante, ela pacificou conflitos de competência. Então, o que havia por trás dessa súmula? As discussões na esfera do direito à greve são impostas à Justiça do Trabalho para processar e julgar. Em contrapartida, os movimentos grevistas, muitas vezes valendo-se dos esbulhos, das turbações ou das questões de manifestação na relação trabalhista, fazia com que existissem por parte das empresas as ações possessórias. Estas ações possessórias fizeram com que essa súmula, então, primeiramente, fosse propostas inclusive pelo ministro Gilmar Mendes, o enunciado de que a Justiça do Trabalho seria competente para julgar a ação de interdito proibitório que envolva o exercício do direito de greve. E nós tínhamos também, naquela oportunidade de debate, uma proposta do ministro, à época César Peluso, afirmando que é competente a Justiça do Trabalho para julgar a ação possessória relacionada com o exercício do direito de greve. Os ministros, então, em 2009, debateram essas duas propostas, alguns convergindo para a hipótese de ser a todas as ações possessórias estendida a possibilidade e a competência da Justiça do Trabalho, excetuando-se o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio entendeu naquela oportunidade que a proposta da súmula vinculante dizia respeito apenas à demanda de interdito proibitório e, por isso, a súmula vinculante que estava sendo debatida deveria se restringir àquela única ação possessória. Então, vocês veem que naquela situação do debate da súmula vinculante, já existiu também por parte dos ministros o reconhecimento de que as três ações possessórias formam parte de um todo, mas especificamente a ação de interdito proibitório, que era o tema à época trazido para a súmula vinculante, deveria ser restrito a ele. Isso fez então com que os debates fossem travados e
vencido o ministro Marco Aurélio, foi editada a súmula vinculante que textualmente afirma: aconselho aos meus ouvintes, aos meus telespectadores, que verifiquem no site do STF as súmulas vinculantes, e a súmula vinculante número 23 afirma o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores na iniciativa privada. Essa súmula vinculante, então, delimitou e trouxe clareza de que este direito de greve é apenas e exclusivamente sumulado aos trabalhadores da iniciativa privada, por óbvio, a eles apenas, porque só eles é que debatem na esfera de competências da Justiça do Trabalho. Então, é relevante que a súmula tenha delimitado o grupo de pessoas, trabalhadores, que seriam atingidos pela súmula, haja vista que os servidores públicos, aqueles que estão vinculados a serviços não subordinados à CLT, não poderiam estar assim sumulados. Essa súmula, ela também narra um julgado que foi basilar para ela. Existiu greve dos bancários na final da década de 90, eram muito recorrentes, mas já no começo ainda dos anos 2000, e essas greves chegaram a um ponto que uma greve deflagrada nacionalmente exigiu com que 23 pessoas jurídicas de direito privado, instituições bancárias, tivessem que se valer de diversas demandas judiciais possessórias, e essas demandas, naquela época, elas tinham sido ajuizadas na justiça comum, nos tribunais de justiça de cada localidade, em que se observava esbulho, turbação ou justo receio de eventual moléstia da posse. Então, a instituição bancária e a justiça comum postular tutela possessória dentro do Código de Processo Civil e com a ideia delimitada dentro do direito civil, e, por outro lado, os trabalhadores estavam postulando na Justiça do Trabalho as relações trabalhistas. Haviam julgados muito contraditórios que faziam com que a Justiça do Trabalho decidisse, muitas vezes em favor ou não do trabalhador, e a Justiça Comum, muitas vezes posicionando-se em favor das instituições financeiras e reconhecendo o direito a elas de eventuais reintegrações de posse quando a Justiça do Trabalho ainda estava numa fase de negociação. Vocês observam que essa ruptura de jurisprudências, né, estaduais e da Justiça do Trabalho gerava insegurança jurídica a ambos os lados, né? Os bancos, por sua vez, às vezes, conseguiam deferimento de uma liminar numa reintegração de posse de uma agência ocupada por trabalhadores e, do contrário, os trabalhadores tinham a eventual tutela provisória assegurando o direito a eles à greve. Como vocês veem, o direito de greve, ele é temática exclusiva da Justiça do Trabalho, mas havia como previsão no Código de Processo Civil de 73 a possibilidade dessas ações possessórias. Então, nós tínhamos, sobre o mesmo enfoque, greve, demandas na Justiça do Trabalho, obviamente por ser competente para o tema, e demandas possessórias, por um reflexo do direito de greve, ou seja, no caso que eu estou exemplificando, as instituições bancárias indo ao Poder Judiciário para que pudessem, em eventuais ações de reintegração de posse ou de manutenção de posse, terem assegurados liminares a fim de retomarem a posse quando eventualmente ocorreu o esbulho, né, a invasão completa da agência, ou a manutenção de posse quando os grevistas se colocavam de modo a não permitir que o acesso fosse dado a funcionários e clientes da instituição bancária. Esse conflito possessório na Justiça Comum e da Justiça do Trabalho nas questões de direito material
relevantes ao CLT, fez com que ocorresse uma insegurança jurídica, uma instabilidade. Nem para os trabalhadores isso era importante, muito menos para as instituições bancárias, né? Apesar da instituição bancária parecer que ganhava ganhava um reconhecimento do judiciário daquele pleito na liminar, aquela liminar não conseguiria se manter, não se sustentava, porque muitas vezes havia um confronto entre a determinação liminar de reintegração de posse e o reconhecimento da legalidade pelos grevistas. Isso, então, em 2009 foi resolvido e aí pacificou-se essa situação. Como motivo ainda de exemplo, e aí agora já aplicando a súmula vinculante, a gente observa grande volume no TST, reconhecendo, então, e debatendo na Justiça do Trabalho as ações possessórias, principalmente de interdito proibitório. Então, as práticas trabalhistas do foro específico da Justiça do Trabalho destacam que, muitas vezes, em negociações, em relações de debate sobre paralisações em greve, você tem a tomadora do serviço dos grevistas, né, a contratante, fazendo uso da demanda, principalmente de interdito proibitório, quando os sindicatos e as organizações sindicais estão conclamando os trabalhadores a agirem, a se mobilizarem, a terem datas específicas que estão avisando, estão convocando os seus associados a fazerem uma eventual situação de invasão daquela contratante. Como exemplo real aqui, destaquei e trago um julgado recente do TST, em que um interdito proibitório foi demandado para uma empresa de terminal marítimo. Essa empresa de terminal marítimo, então, estava com receio de ser molestada a sua posse, porque os empregados do Sindicato de Aparelhos de Guindastes e Empilhadeiras estavam organizando-se, isso no estado de São Paulo, né? Organizando-se a fim de, dentro desta mobilização de greve, fazer futura invasão no terminal marítimo. Pensem que um terminal marítimo tem toda uma dinâmica de comércio, né? Então, os prejuízos os impactos econômicos que a empresa sofreria e sofre caso se confirme o eventual esbulho são incalculáveis pela empregadora. Isso também a gente tem que perceber que afeta sim os empregados. Então, mesmo os empregados utilizando-se e valendo-se do direito de greve para se mobilizar, obviamente, direito constitucionalmente assegurado, é evidente que para os empregados os prejuízos que possam econômicos ser suportados pela contratante podem impactar sim nas relações trabalhistas. Então, neste julgado aqui, houve julgamento sobre este interdito proibitório e a empresa que estava postulando o interdito proibitório não teve reconhecido o direito ao mandado proibitório. Neste julgado específico contra o Sindicato dos Transportes de Carga de Portos e Terminais Marítimos Fluviais do Estado de São Paulo, Sindogesp, que está no site do TST à disposição para consulta, neste julgado a gente observa que houve a propositura da demanda pela empregadora, postulando então que na ação de interdito proibitório fosse deferido o mandado proibitório para que aqueles trabalhadores fossem impedidos, né, sob pena pecuniária diária, de fazer eventual moléstia à posse desta empregadora, mas neste caso concreto, o requisito da inicial, os julgadores entenderam que não ficou robusto, né? Havia notícia de mobilização dos trabalhadores, não havia robustez nas eventuais ameaças possessórias. Então,
fica claro neste julgado que a demanda que estava sendo trazida para debate no interdito proibitório, a empresa tentando antecipar-se a um eventual esbulho, não fez prova de que havia justo receio na moléstia da posse. Havia uma mera situação subjetiva de incômodo. Isso não é suficiente para que o interdito proibitório se confirme. Então, desde o primeiro grau de jurisdição até as cortes superiores, a empregadora não teve reconhecido o seu direito à possessória por conta de não ter materializado esse justo receio. Isso, temas trabalhistas trazidos e aí com a súmula vinculante definida, evidente que a gente não tem apenas essa situação que possa ser possível ser discutida na possessória. Vou aproveitar agora a oportunidade que vencemos a situação e o debate sobre a justiça do trabalho e as competências para processar e julgar as ações possessórias e vou chamar o nosso primeiro quiz. Como o STF pacificou o conflito nas demandas possessórias que envolvem o direito de greve? Resolvendo pontualmente cada demanda que seja proposta. Letra B, editando a súmula vinculante número 23. Letra C, analisando o julgado em repercussão geral. E a letra D, editando a súmula vinculante 52. O conflito de demandas possessórias era tão grande e gigantesco que o STF pacificou editando a súmula vinculante número 23, letra B. Nesta situação, a gente vê que não seria e não foi analisado em repercussão geral, nós tínhamos um volume muito maior que fez por bem o debate no Supremo Tribunal Federal e a edição da súmula vinculante número 23, que há 10 anos pacifica e traz mais realmente segurança às pessoas envolvidas quando do direito de greve. Nós vemos aí a confirmação da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar todas as relações decorrentes do direito de greve e das relações trabalhistas de um modo geral, né? Isso reforçou as competências da Justiça do Trabalho e traz também a impossibilidade de julgamentos conflituosos, como havia no passado, quando a gente verificava demandas das empregadoras na Justiça Comum postulando ações possessórias e os empregados, por sua vez, buscando direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Visto isso e trazendo alguns casos concretos, né, tanto das questões portuárias como aquelas que mencionei e historicamente foram o suporte para a súmula vinculante, que são as relações dos bancários e todos os envolvimentos que refletiram nacionalmente numa época que esta força de trabalho era numericamente muito mais robusta do que é hoje, né? Então nós tínhamos um impacto social muito considerável. Eu gostaria de falar com vocês também outras aplicações das ações possessórias e estas ações possessórias em judiciários muito diferenciados. Destaco aqui, vou analisar com vocês, duas jurisprudências da Justiça Federal. Uma delas diz respeito à ocupação de áreas dos índios, né? Tenho aqui, então, um julgado do Tribunal Regional da Primeira Região. Esse julgado fez parte, na demanda, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Obviamente, é uma fundação vinculada à União, por isso, competência da Justiça Federal. Também, além da FUNAI, nós temos envolvimento aqui direto à União, já que as terras não envolvia apenas o interesse dos índios propriamente, mas as terras ocupadas por essa especificidade indígena, essa tribo indígena, e, por outro lado, havia uma cooperativa dentro da seção judiciária de Eunápolis, na Bahia, em que esta cooperativa reclamava e postulava uma demanda de reintegração de posse.
A cooperativa, então, ajuizou uma demanda contra a União e a FUNAI, alegando que foi esbulhada pelos índios, e nessa alegação que foi feita na inicial, na demanda real que estou estudando aqui com vocês, os índios tiveram vencido liminarmente o seu pleito e, na época, o juiz entendeu por bem determinar liminar, fazendo que o direito, ainda que precariamente em liminar, fosse reconhecido pelo autor, determinando a reintegração de posse. O processo seguiu e, como os índios são tutelados, né, pela União, é evidente que lembramos que os índios têm amparo normativo no direito material específico, chamo a atenção ao Código Civil e à lei específica, né, sobre proteções a indígenas, aos povos indígenas. Eles tiveram a defesa pela FUNAI e pela União, mas naquela oportunidade o juiz ainda na Justiça Federal em primeiro grau de jurisdição, fez oitivas de testemunhas e, naquele momento, depois de contestada a contestação ofertada pela FUNAI, a FUNAI fez também o pedido de proteção possessória, como nós estudamos, é quando o réu ele busca não só se defender da demanda, como busca também ter o direito ao reconhecimento de sua melhor posse. Passou, então, o conflito da cooperativa também à União e à FUNAI, para que a União e a FUNAI quisessem e tivessem o pleito reconhecido. Em primeiro grau de jurisdição, isso não aconteceu. O que vimos depois? Logo depois, as pessoas de direito público envolvidas, União e FUNAI, recorreram ao TRF de primeira região, Tribunal Regional Federal. No Tribunal Regional Federal, analisando o processo, os desembargadores entenderam por bem dar êxito ao recurso de apelação, deram provimento e, nos autos, inverteram, né, a sentença, reformando-a para que a recorrida, né, que era a cooperativa, fosse determinada a desocupar ou não tivesse possibilidade de retomar aquela posse. No conflito possessório, a posse das réis, né, no caso União e FUNAI, teve maior força e convencimento aos desembargadores, por isso, nesse momento, eles entenderam por bem fazer o reconhecimento da posse à União e à FUNAI e, em consequência disto, os índios que ali estavam ocupando a área não tiveram que desocupar por ordem judicial. Vocês veem novamente aquilo que estava mencionando desde a nossa primeira aula, né? Nós vemos demandas possessórias em que não se está discutindo posse apenas, não está se discutindo direitos privados. Este julgado que estou aqui analisando com vocês, ele está discutindo terras públicas, a ocupação de eventual terra pública por uma cooperativa, de que modo que essa ocupação da cooperativa era regular e se sobrepunha aos interesses de indígenas da região e de que modo esses indígenas, quando ocuparam a terra que a cooperativa entendia de sua posse, tiveram o direito reconhecido quando eram réus. Então, é a situação mesmo dúplice das ações possessórias. A cooperativa ajuiza a ação pensando em retomar a posse e, nesta demanda, a sentença sai reconhecendo que a posse é da União e da FUNAI, obviamente, por conta até de uma situação muito singular, obviamente não reconheceu a posse àqueles individuais invasores, né, que seriam os índios, e sim ao coletivo da tribo indígena, protegida pela FUNAI e de terras da União, né, obviamente. Vocês veem, então, que nessa situação a Justiça Federal está na sua competência, analisando direitos públicos constitucionalmente assegurados e trazendo à decisão judicial o confronto entre o direito público e a aplicação do processo civil que nós estudamos nesses 5 encontros.
Como vimos nesse último julgado, nós tivemos o interesse da União através de demanda que envolvia índios e a FUNAI e a União como polos passivos de uma demanda possessória de reintegração de posse, em que o TRF da primeira região, num conflito possessório na Bahia, mesmo a sentença em primeiro grau, tendo reconhecido o direito da cooperativa em eventual reintegração de posse daquela área que entendiam como possuidores, foram vencidos no tribunal e o tribunal reconheceu sim o direito à União. A União que foi então vitoriosa a ponto de não ter que ser submetida à reintegração de posse que porventura fosse cumprida em favor da cooperativa. Trouxe esse exemplo lá do TRF da primeira região, que a sede do conflito possessório foi no estado da Bahia, em terras públicas federais, e trago agora um outro julgado do TRF da terceira região. A ideia de trazer julgados de áreas muito distantes e distintas no país é para que vocês observem que as ações possessórias, elas se aplicam em diversas temáticas. Então, áreas que as questões mais fortes sejam de comércio ou outras áreas, como a que acabei de trabalhar com vocês, indígenas, fazem aplicação sim às ações possessórias. O próximo julgado que analisarei com vocês é referente a uma ocupação de área numa faixa de domínio de empresa ferroviária, né? Nós temos a ferrovia ocupando uma área pública, essa área pública que está delimitada pela ferrovia, com o passar do tempo, ela começou a ser ocupada por particulares. Então, essa situação ela foi aos poucos se desenvolvendo nos fatos. Nós sabemos que às vezes, principalmente as turbações, elas começam aos poucos e com o passar do tempo as invasões vão acontecendo e foi o caso aqui em questão, né? Ocorreu o ajuizamento de uma ação de manutenção de posse em que existia uma empresa de logística que já ocupava uma área pública e ela queria fazer com que houvesse a retirada por completo de pessoas de poucas condições econômicas que estavam ocupando ali a região para residir de modo precário. Então, começaram a haver habitações precárias na região que essa empresa de logística ocupava da ferrovia. Vejam que complicado, né? Nós temos uma área pública, uma empresa ocupa irregularmente uma área pública e depois, se valendo de uma ocupação anterior, ela se entende turbada na posse por eventuais moradores que estão ali se instalando para residir. Demanda foi proposta em 2011 e essa demanda percorreu o processo judicial na Justiça Federal, porque o foco da área era uma área pública federal, área de empresa ferroviária, né, de companhia ferroviária. Nessa demanda aqui, nós observamos que a demanda foi julgada também improcedente, porque no processo judicial, como a gente vê, às vezes o que se sente turbado ou esbulhado em sua posse, nas ações respectivas, né? No caso aqui que nós estamos estudando é de manutenção de posse, então ele se entendia turbado na posse, na realidade ele não era um possuidor. Ali ele estava até numa situação precária, de mero detentor de área pública, irregular de modo que não poderia se aproveitar de ocupação anterior, irregular, e através do judiciário retirar pessoas que também de modo irregular estavam ocupando aquela área. Então, nesta ação de manutenção de posse, proposta por empresa de logística, que visava nesta área pública retirada de moradores que estavam ali se instalando, a União foi demandada porque era titular da área e no conflito possessório verificou-se que a tutela pretendida pelo autor não poderia ser assegurada. O autor então pretendia ter
reconhecida a sua posse, reconhecido de que estava sendo perturbado da posse e, com isso, fazer com que ocorresse a garantia dele à sua posse. A demanda finalizou reconhecendo, ao contrário, e aí a gente vai também nas questões plurais possessórias, né, a situação de que a União fez prova e conseguiu fazer prova de que quem estava sendo vítima, né, quem estava tendo a violação de sua posse suportada era ela própria. A empresa de logística, sim, estava violando a posse quando ocupou a área da ferrovia e, naquelas circunstâncias, ela própria não podia se valer do local que estava. As áreas de ferrovia, as proximidades das vias férreas, como aqui no julgado a gente vê, reconhecem o direito da União nas margens topograficamente medidas a ponto de manter segurança pública. Nós estamos falando de grande fluxo de transporte de carga, muitas vezes, em que toneladas de mercadorias estão circulando. Essa movimentação gera eventuais riscos se nós permitíssemos proximidades, inclusive também de uma empresa de logística, né? Poderia futuramente a empresa de logística ser vítima de um dano causado por uma máquina de ferrovia que estivesse circulando e, na realidade, essa empresa que estava, sim, praticando o esbulho. Então, a demanda ajuizada por uma empresa de logística contra terceiros que estavam ali tentando se instalar fizeram com que a União tivesse depois reconhecido que foi esbulhada e, por isso, tivesse a tutela defendida. Vamos confirmar esses conceitos e aproveitar os julgados chamando mais um quiz. As ações possessórias podem ser propostas na Justiça Federal? Acabamos de estudar e, nesse caso, falamos sobre 2 julgados federais, né? Sim, desde que haja competência sobre interesses da União e suas pessoas jurídicas de direito público vinculadas. B, não, haja vista que as demandas se limitam ao direito privado. C, não, porque a União nunca tem interesse sobre discussões possessórias. E a D, sim, pois a União sempre tem interesse nas demandas que versem sobre esbulho ou turbação. A única hipótese possível, a gente já confirma nos julgados, a letra A. Sim, desde que haja competência sobre interesses da União e suas pessoas jurídicas de direito público vinculadas. Os 2 últimos julgados que falei com vocês refletem exatamente isso. Um deles, conflito em áreas de índios, né, e a União e a FUNAI estavam envolvidas. Este último que trabalhei com vocês a respeito de linhas ferroviárias, a linha ferroviária em que uma empresa de logística estava ocupando a área e, posteriormente, tendo a perturbação de sua posse ou sua detenção afrontada, queria se valer de uma ação possessória para retirar esses últimos turbadores. Feitas essas considerações e trazendo, então, cada vez um pouco da amplitude do direito coletivo, e todas essas demandas que vimos no último, nós teremos as peculiaridades que o CPC hoje nos traz, procedimentos coletivos, procedimentos que envolvam, neste último caso que analisamos, envolvam defensoria pública. Nós tínhamos ali moradores em situação de risco, numa área de invasão com proximidade de linha férrea, necessidade de intervenção de órgãos de políticas urbanas de habitação, no caso específico, já que as pessoas ali pretendiam morar e, quem sabe, se incluírem naquela região no mercado de trabalho. Então, essas situações que foram se colocando nesses julgados últimos demonstram que as ações possessórias são, sim, de competência da Justiça Federal. Feitas essas análises, e não menos importante, obviamente eu quero voltar com vocês lá para a origem. Qual é a origem das ações possessórias, né? Eu comecei com as jurisprudências e com a súmula vinculante, tratando sobre as ações possessórias novas, com temáticas de direitos coletivos,
todas elas então envolvendo a Constituição já de 88. Trago agora mais julgados, mas agora de outra vertente, naquela análise um pouco mais clássica das ações possessórias que já são concebidas desde 1939, quando nós temos o direito privado reconhecendo aquele que foi esbulhado ou turbado na sua posse, as ações específicas com liminar e também a de interdito proibitório, possibilitando o mandado proibitório para evitar esbulho ou turbação. Trago aqui outros 2 julgados, então, dos tribunais de justiça. Temos um deles do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ de São Paulo, agora em final de 2009, enfrentou um caso que é recorrente, esse caso aqui é apenas exemplificativo, evidente, que não é o único sobre o tema, é a demanda em que particulares buscavam contra a CDHU, que chama-se a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, buscavam estes particulares a reintegração de posse. Vou contar aqui os fatos para vocês entenderem, então, como foi a discussão judicial. O Tribunal de Justiça, então, enfrentou a demanda em que 2 pessoas naturais buscaram contra a CDHU que tivessem retomado a posse de um imóvel que seria financiado pela essa companhia, né, Companhia de Desenvolvimento Habitacional. Vemos, então, nesse julgado aqui que estamos estudando, em que as pessoas que tiveram e que foram selecionadas para a aquisição de um imóvel através de um programa habitacional desenvolvido por esta pessoa jurídica do Estado de São Paulo, elas buscaram, e nos fatos narrados no processo, alienaram aquele bem que estava sendo adquirido pelo programa habitacional. Então, há uma relação de direito público por trás, não houve, por parte desses particulares, uma aquisição livre de mercado de um bem imóvel. Na realidade, eles estavam inseridos no programa habitacional e, depois de contemplados no programa habitacional, eles resolveram, descumprindo os contratos e as leis vigentes, alienar a coisa que não era deles ainda, sem cumprir as regras que determinavam-se nos contratos. Isto ocorreu e a CDHU, ciente desses fatos, fez sim a retomada do bem. Então, conseguiu fazer com que, administrativamente, aqueles ocupantes saíssem. Os primeiros contemplados se sentiram, então, lesados e buscavam, então, a retomada deste bem. O Judiciário, isso em novembro de 2019, agora recente, no Estado de São Paulo, entendeu e julgou improcedente essa demanda, haja vista que, por trás das relações aqui debatidas, nós não estávamos, obviamente, na discussão de propriedade, mas estávamos nas relações possessórias. Os demandantes não conseguiam fazer prova de que a posse que eles entendiam esbulhada, de fato ocorreu o esbulho. A companhia que era demandada, a ré, fez prova de que, na realidade, ela cumpriu, sim, as legislações vigentes sobre o tema e cumpriu as determinações que foram celebradas pelas partes quando aderiram ao programa habitacional. Então, o fato desses particulares terem escolhido, por conta própria, mudarem regras que já estavam previamente estabelecidas, não os amparou para a ação possessória. Então, vocês veem que a ação possessória não basta eu me sentir retirado da coisa. A ação possessória pode ser, muitas vezes, como eu estou narrando no caso aqui real, né? Você tem a companhia de habitação responsável pela retirada daqueles que, descumprindo os contratos, são considerados invasores. E, por isso, ela não cometeu nenhuma arbitrariedade, não houve violação, não houve violência, muito menos esbulho. Esse julgado, então, que foi originário da comarca de Itaquaquecetuba, na segunda vara civil daquela comarca, depois confirmado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fez
vencedora a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Essas companhias e o Estado de São Paulo, não raro, né, e mais precisamente, eu acho que o maior número de conflitos possessórios e quantitativos habitacionais também é desse estado, você vê grande número de demandas judiciais envolvendo companhias desse perfil. Companhias essas que fazem a situação de programas habitacionais serem implementados e particulares entendendo-se possíveis de mudarem regras do jogo já depois de estabelecida a contratação. Então, eles se valeram de programa habitacional para a eventual aquisição de bem imóvel e, antes de qualquer conclusão, em situações muito mais benéficas do que o mercado, pensam em inserir esse bem no mercado, passando à terceira pessoa a eventual posse daquele bem que está sendo adquirido. Esse julgado de São Paulo foi trazido para que a gente pudesse, então, visualizar as dinâmicas sobre os julgados da justiça comum. E eu trago outro julgado aqui sobre as ações de reintegração de posse. Agora, de dezembro de 2009, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esse julgado foi, por mim, escolhido porque nós aqui no Distrito Federal temos uma peculiaridade para as ações possessórias. Acabei de enfrentar com vocês uma possessória em que a empresa habitacional é que tinha agido e o particular estava contra a empresa habitacional. Este que trago agora a vocês, eu tenho particular contra particular. Existe uma pessoa natural, uma pessoa física, que ajuiza uma ação de reintegração de posse contra outro particular. Na situação aqui estudada, do julgado, estes dois particulares, eles ocupam a área pública de modo irregular. Eu destaco que o julgado que estou analisando agora não possui nenhum ente federado envolvido no polo. A demanda é exclusivamente privada, entre dois particulares, pessoas naturais, que estão debatendo a posse de uma área. Como nós sabemos, as ações possessórias não discutem propriedade, por isso, o autor da demanda pode fazer o ajuizamento da ação, porque o requisito da inicial que nós conversamos jamais é propriedade, e sim posse. Ele fez ajuizamento da demanda, provando e alegando que desde 2015 já estava ocupando esta área de forma irregular e depois, em 2017, outro particular estava invadindo a área que ele já estava ocupando. Então, nós tínhamos a ideia de um esbulho, não dos entes federados, ao contrário, ele provavelmente poderia ser reconhecido como o esbulhador, mas em relação a este segundo, ele era o possuidor, o detentor, melhor dizendo, detentor mais longevo e por isso ajuizou a demanda buscando a reintegração de posse. Caso concreto este e outros muitos que já tive a oportunidade de analisar aqui no TJ do Distrito Federal, a gente vê que debates de mera detenção, volto a frisar que eu não estou fazendo o reconhecimento da posse destes de área pública, porque seria até o julgado destaca que a área aqui em debate não caberia em hipótese nenhuma se discutir uso capião, então eles não estariam jamais discutindo a propriedade, porque a área ainda é e permanece sem nenhuma expectativa de deixar de ser pública de um dos entes federados. Mas entre estes dois particulares, é necessário que o judiciário enfrente a solução do conflito. Então, por que a área é pública e um invade e o outro invade depois, a sociedade pode fechar os olhos a esse conflito? Até que ponto o judiciário poderia ficar inerte num conflito desse perfil e permitir que os particulares
porque não são possuidores legítimos e sim meros detentores, pudessem ficar ali discutindo e debatendo com todas as armas que eles pudessem lançar mão de modo restrito, descumprindo muitas vezes a lei. Então, o fato de que eles não são possuidores e meros detentores não impede, e muito menos afasta do judiciário, a necessidade de enfrentar o conflito entre eles. No caso aqui específico, os réus, a liminar, até neste caso específico, não foi deferida, até porque nós estamos conversando sobre mera detenção. Os réus ofereceram contestação, mas logo depois a decisão judicial reconheceu que havia, sim, a possibilidade de reconhecer o pleito do autor, haja vista que na instrução probatória ele demonstrou que a detenção dele era menos ilegítima do que a do segundo, que aqui discutia, né, do que do réu. E por isso, em sentença e depois pelo tribunal, houve o reconhecimento da demanda dos autores. O imóvel aqui em questão era do Distrito Federal, esse específico era do Distrito Federal. Então, essa dinâmica que a gente viu aqui neste processo, ela traz à tona a possibilidade do judiciário ter que enfrentar temáticas que não meramente possessórias em ação possessória. Então, a gente vai até as consequências mais distantes da posse, que é a mera detenção. Nessa situação de mera detenção, você tem a irregularidade da posse de ambos, mas mesmo diante de uma posse frágil e não robusta, o judiciário, entre estes particulares, resolve o conflito. A decisão judicial, lembro sempre quando o advogado e quando estudamos esses casos aqui pontuais, que esta decisão judicial jamais está sendo reconhecida a posse deste particular em relação à área que ele ocupa por mera detenção. Como nós estamos vendo nesse último julgado aqui que eu estou trazendo a vocês, nós percebemos que a mera detenção deste particular de área pública não poderia jamais ser reconhecida pelo judiciário e transformada como posse legítima. Ele continua sendo detentor da área e essa sentença faz coisa julgada apenas entre estes particulares. Então, entre estas duas pessoas naturais que litigaram no processo, o judiciário enfrentou o litígio e entendeu decidir a favor de um dos dois, mas não jamais contra o ente federado. Para que a gente confirme o que a gente falou dos julgados e entenda as dimensões de competência do judiciário, eu vou chamar mais um quiz. As ações possessórias são demandas exclusivas das pessoas naturais ou físicas, né? Faço essa divisão porque o Código Civil chama de pessoa natural, pessoas físicas são questões tributárias, né? Então, por isso que temos ali as variáveis. As hipóteses: A, sim, pois se originaram no direito privado. B, sim, porque só pessoas naturais podem ser titulares de posse. C, não, haja vista que tanto pessoas naturais como pessoas jurídicas podem ser autoras de ações possessórias. E a última, letra D, não, mas se restringem às pessoas jurídicas de direito privado. A única hipótese correta será a letra C. Não, haja vista que tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas podem ser autoras de ações possessórias. Complemento aqui a alternativa, lembrando que as pessoas jurídicas, inclusive de direito público, né? Nós não temos exclusividade de polarização nas ações possessórias das pessoas naturais. Essa ótica era tida lá no Código Civil de 1939, atualmente totalmente fora de prática jurídica pertinente. Trouxe aqui a vocês, nesses julgados, inclusive, demandas no TRF
tanto da primeira região quanto da terceira região, em que pessoas jurídicas de direito privado, uma cooperativa e uma outra, uma empresa de logística, buscaram tutela do Judiciário Federal para que tivessem direito reconhecido à eventual posse de uma área que tinha interesses da União. Isso dito, o que a gente pode então finalizar as 5 aulas e trazer como eixo principal da teoria e prática das ações possessórias? Eu posso destacar que a evolução histórica destes procedimentos especiais de direito processual civil se deram desde 1939, passamos com as demandas denominadas interditos possessórios. Vimos que nessas demandas os interditos de reintegração e de manutenção de posse, já em 1939, previam liminares. O interdito possessório, ele já previa mandados de segurança possessória, mandados proibitórios, que foram confirmados em 1973. Em 73, o legislador ampliou os procedimentos, mas ainda com o olhar do direito privado à época. Lembrando que em 1973, os direitos assegurados pela Constituição Federal não eram o que hoje temos desde 1988, né? O grande marco para as ações possessórias e como amplitude temática e de prática forense se dá justamente com a Constituição de 88, né? Após 30 anos de Constituição Federal, a gente observa que, através do direito constitucional, as ações possessórias ampliaram-se, mesmo com o Código de 1973, e em 2015 tiveram um reconhecimento de sua importância e um processamento especial. Destaco como processamento especial a necessidade de verificar se a lide tem direito coletivo, se há grande número de pessoas no polo passivo. Somente em 2015 tivemos a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público. A intervenção do Ministério Público se colocou indispensável e intransponível nos litígios coletivos. Sem essa intervenção do Ministério Público, você tem a nulidade processual, inclusive, porque como a ação tem determinação legal para que haja a manifestação do Ministério Público, a ausência deste gera por si só vício de procedimento. Também teremos a Defensoria Pública, caso nesses litígios de grande número de pessoas haja a intervenção e o interesse de pessoas com capacidade econômica em hipossuficiência. Nesse processamento, observamos que a citação ela se dá também de forma singular. Até 2015, o oficial de justiça ele ia várias vezes tentar citar todos aqueles que estavam identificados pelo autor como réu, e após 2015, o processamento legal passou a ser, com uma única diligência do oficial de justiça, a possibilidade de cumprir a forma determinada, fazendo com que o oficial cite todos os que ali encontrarem nessa diligência e os demais interessados, mesmo os que estiverem no polo passivo, será cumprida a formalidade de citação através de edital. Esse edital, então, é requisito essencial de validade de um procedimento de ação possessória, qualquer deles, em que tenha grande número de pessoas. Além disso, você terá uma publicidade maior com o uso de ferramentas de noticiário, que não só os jornais oficiais, né? Então, não se usa apenas o Diário Oficial nessas ações possessórias, e as mídias regionais de todas as ordens, televisiva, a mídia impressa, as redes sociais, qualquer meio de comunicação local é possível e deve ser utilizado, porque a lei assim determina, para que cumpra-se a publicidade nesta ação. Então, apesar de ser uma ação possessória, que teoricamente envolve interesse apenas dos demandantes,
quando há um conflito de grande número de pessoas, você precisa, por requisito legal, trazer à sociedade o conhecimento deste conflito. Por fim, também como procedimento novo dentro do Código de Processo Civil, nós teremos a situação do artigo 565, quando há o litígio coletivo. Esse litígio coletivo vem a ser reconhecido aqui pelo Código de Processo Civil. Nesse dispositivo, a gente tem a situação do próprio judiciário e o legislador reconhecer que o judiciário tem processos que não foram cumpridas liminares. Então, há aqui expressamente reconhecido que se a liminar concedida não for executada em 1 ano, a contar da data da distribuição, caberá a audiência de mediação. Esse dispositivo, ele é fruto da prática forense. É quando a prática forense inclui no legislador, inclui no texto normativo, a realidade que se vê no judiciário. Quantos processos judiciais de manutenção ou principalmente de reintegração de posse tiveram deferidas liminares e o deferimento da liminar não conseguiu ser cumprido, principalmente pelas forças policiais. E a gente se questiona, né? Como pode uma ordem judicial que conta com o aparato da polícia não conseguir ser cumprido? Muitas vezes não é cumprido, e grandes exemplos eu poderia destacar aqui, principalmente nas grandes metrópoles no país, em que ocupantes em número significativo conseguem se organizar de tal modo que qualquer força policial que fosse ali empregada causaria danos irreparáveis, inclusive de vida. Então, apesar da liminar deferida, apesar de termos, então, uma liminar que reconheceu o direito daquele que demandou, liminar com mais de 1 ano sem cumprimento, obviamente a gente sabe que não é por inércia do autor da demanda. Ele vai ao Poder Judiciário, o Judiciário, por sua vez, dá a resposta que ele esperava, que é o deferimento da liminar, mas o próprio Judiciário, com suas forças de apoio, né, e a polícia, não conseguem cumprir. E isto também se dá por conta das disposições constitucionais que asseguram a integridade à vida, quando se verifica nesses conflitos em que o interesse que está por trás ali é muito maior do que se está discutindo numa mera ação possessória. Então, neste momento, eu aproveito para agradecer a atenção de todos e encerrar nossa teoria e prática das ações possessórias nestas 5 aulas que conversamos a respeito do tema. Foi um prazer estar aqui e até logo. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.